Glória a Deus. Sobre o dia em que Deus, no jardim do Éden, conversou com Adão e Eva e deu-lhes os castigos de acordo à sua desobediência. E diz o livro de Gênesis capítulo 3, versículo 7 até o versículo 23. Vamos ler acerca da desobediência e do castigo de Deus para a humanidade, o qual vamos entender porque hoje o homem morre e porque há as diferenças e as dificuldades de acordo conforme está escrito na palavra de Deus. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e coseram folhas de figueira, fizeram para si aventais ou cintas. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que todas as bestas, mais que todos os animais do campo. Sobre teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dores terás filhos, o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá. E comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. E diante da palavra de Deus, iremos fazer uma reflexão. Iremos analisar as circunstâncias. E assim, o Espírito Santo de Deus trará a luz do que está escrito, da verdade. O primeiro ponto que nós podemos observar, conforme está escrito, é que os olhos de Adão e Eva foram abertos, de maneira que eles passaram a conhecer
que estavam nus. Antes eles viviam de uma forma pura, sem maldade, não enxergavam a nudez. Isso nos traz entendimento das circunstâncias que hoje nós sabemos o que um homem e uma mulher estando nu diante um do outro. Ambos nus são capazes de se envolver. Então, aqui nós podemos ver o primeiro sinal gerado pelo pecado da desobediência. Quando o homem sai da presença de Deus, ele começa a enxergar coisas de forma não agradável a Deus. Começa a ser trabalhado, digamos, na sua mente, procedimentos que afastam dos princípios de Deus. E mesmo assim, diz o texto, no versículo 8, que eles ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, na viração do dia. E quando eles ouviram Deus, eles procuraram se esconder da presença do Senhor Deus. E isso eles fizeram, conforme está escrito, entre as árvores, como se Deus não soubesse onde eles estavam. O engano é tão grande quando o ser humano está em desobediência a Deus, foge dos princípios de Deus, que ele vive enganado, não tem capacidade de analisar os próprios atos. Agora, Adão e Eva, por desobedecer a Deus, estavam nus, despidos, olhando um para o outro, jogando a culpa em terceiros pela sua própria individualidade e responsabilidade de cada um diante do acontecimento. E quando eles ouviram a voz de Deus, eles tentaram se esconder, porque de Deus ninguém se esconde. E quando eles estavam ali atrás das árvores, o primeiro sinal de quem está em pecado é procurar se ocultar, se esconder. Podemos se esconder um dos outros. Podemos omitir um dos outros, mas de Deus ninguém se esconde nem omite, porque Deus, ele é onipresente e onisciente. Está em todos os lugares e sabe todas as coisas antes que venha acontecer. E o Senhor Deus, diz a palavra, chamou Adão e disse: onde estás? Não é porque Deus não sabia onde Adão estava. Porque Deus é onipresente e onisciente. Ele sabe e está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele domina sobre todas as coisas. O mundo está na palma das suas mãos. Tudo foi criado para a glória dele. Ele tem um domínio sobre toda a criação. Tudo existe por causa de Deus, que chamou por sua palavra a existência. Só tem uma coisa, detalhes importantes. O homem, ele não chamou, ele apenas fez. Porém, depois de ter feito o homem, ter colocado no jardim um homem e andar em desobediência, agora Deus vai lá e chama Adão. Onde estás? E Adão responde: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Detalhes de quem está em pecado, em desobediência. O primeiro detalhe, ele ouve a voz de Deus. Deus fala com ele, porém, ele tenta se esconder, tenta fugir para omitir o próprio erro. Erro esse que Deus conhece, que Deus sabe. A vida hoje, a nossa vida hoje não é diferente. Quantas vezes nós estamos em pecado e não queremos renunciar ao nosso pecado e tentamos nos esconder, nos afastar de Deus, como se Deus não conhecesse o nosso pecado, nossas faltas. Por isso Jesus veio para perdoar os nossos pecados, para que a gente não fique escondidos atrás do engano, fingindo ser o que não é, porque diante de Deus nós somos, de fato, o que apresentamos.
e muitas vezes ocultamos da sociedade. Mas diante de Deus ninguém oculta nada. Deus sabe todas as coisas. E Adão disse para Deus: eu ouvi tua voz soar no jardim e temi. Por que ele temeu? Porque ele estava nu e porque ele tentou se esconder. Por causa que estava em pecado. O pecado, ele gera medo. O pecado gera astutas ciladas do diabo de tentar enganar os outros. E principalmente pensa que engana a Deus, mas de fato são circunstâncias que ocorrem na vida do ser humano em pecado, em desobediência aos princípios de Deus. E disse Deus para Adão: quem te mostrou que estavas nu? Deus sabia, porém Deus sempre se agradou de ter um diálogo com o homem, com a sua criação, para que a sua criação se mostrasse, de fato, o que Deus sempre gostou de ouvir, a verdade. Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então Adão disse: a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Aqui temos o primeiro sinal de fraqueza, da falta de responsabilidade de alguém que não assume o seu próprio ato. Porque por mais que Eva tenha oferecido, quem decidiu comer foi Adão. Da mesma forma, nos dias de hoje, por mais que seja menor ou maior o pecado, porque existe pecado maior e menor, sabia disso? Jesus, quando estava diante de Pilatos, ele disse para Pilatos, disse: mostra-me e tal, tu não sabes que eu tenho o poder de matar? E falou mesmo monte de coisa para Jesus. Jesus disse: olha, maior pecado tem aquele que me entregou a ti. Então, quando Jesus diz maior pecado tem aquele que me entregou a ti, ele está dando a entender que existe um pecado maior e um pecado menor. Maior pecado tem aquele que me entregou a ti, ou seja, os sacerdotes, juntamente com Judas, que entregou Jesus Cristo na mão de Pilatos para ser crucificado, esses têm maior pecado do que a determinação de Pilatos de o crucificar. Porque quem entregou Jesus para ser crucificado foram justamente os sacerdotes da época. E Judas o vendeu Jesus por 30 moedas de prata, seduzido e induzido por esses sacerdotes também. Então, são detalhes importantes que aconteceu desde o princípio, acontece, onde o inimigo trabalha com o engano e usam as pessoas de tal maneira que elas enganam a si mesmas e pensam que enganam a Deus. E nesse momento, Adão jogou a culpa para a mulher. A mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. A confiança de Adão foi maior na Eva do que em Deus. Quando Deus ordenou para ele não comer, a Eva vem, através da investida maligna, da astuta cilada do diabo, oferece para Adão, após ela ter caído, porque ela também tem uma consequência de queda pela ausência do próprio Adão, que era responsável por todas as coisas que Deus havia entregado nas suas mãos, e agora ele queria culpar a mulher pelo próprio erro dele, de ter abandonado a mulher e deixado a mulher fazer o que bem queria, sem a orientação que Deus havia lhe concedido. Então, todas as vezes, quando o homem deixa de fazer o seu papel na família, ele também está sujeito a ver a queda e a destruição do seu lar. São princípios de Deus, não são palavras do pregador. São palavras registradas na Bíblia Sagrada. E por que está registrada? Para que eu e você tenhamos o conhecimento dessa verdade. Que nós possamos ter a vigilância e a cautela diante das nossas atitudes. Antes de culpar alguém, saber até onde está a nossa responsabilidade. Então, quando Adão disse que a mulher que Deus havia lhe dado por companheira, que Eva havia feito ele comer daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, então Deus foi até a Eva
direcionou a palavra para Eva, para a mulher, e disse: por que fizeste isso? E a mulher disse: a serpente me enganou e eu comi. Então Deus não contou 3 vezes. Imediatamente ele foi logo direcionado para a serpente, porque Deus já sabia que era a verdade. E Deus trabalha em cima da verdade. E em cima da verdade, Deus foi logo direcionado para a serpente e não perguntou mais nada, além de confirmar: porque fizeste isto, maldita serás mais do que todas as bestas e todos os animais do campo. Sobre teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. Você pode observar aqui que Deus não fez questionamento com a serpente. Ele foi logo ordenando o castigo sobre a serpente. E disse mais: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui nós podemos ver a primeira revelação de Deus, da forma de como seria aquele que veio, Jesus Cristo, que destruiria Satanás. Satanás colocou Jesus numa cruz sobre o seu próprio calcanhar. Jesus sentiu o peso da cruz, de todo o seu corpo. Ali estava se cumprindo o que Jesus viveu através do que Deus revelou aqui, ó. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quando Jesus morreu na cruz sobre o seu próprio peso, sustentado ali pelos pregos nas mãos e nos pés, todo o seu corpo estava sobre o seu calcanhar. Ali Jesus foi ferido pela serpente. A serpente aqui representa Satanás. Satanás colocou Jesus na cruz. Satanás, na permissão de Deus, matou Jesus. Porém, Jesus não ficou morto. Ele provou da morte, porque a morte é consequência de todos os seres humanos que vêm a este mundo. Morrem. Porque, como Deus ordenou que o homem morreria por causa do pecado, essa maldição ficou sobre toda a terra, então, agora, o próprio Cristo morreu. Mas existe um detalhe: ele ressuscitou, porque ele é o Filho unigênito de Deus, para provar que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Jesus morreu, mas veio o juízo de Deus sobre a terra. Ele ressuscitou. Essa é a justiça de Deus. Nos garantir vida eterna, que nós sejamos naquele grande dia do juízo final ressuscitados como Cristo foi, revestido do corpo da imortalidade, e vivemos eternamente em sua presença, para a glória do nome de Jesus Cristo. Agora, é uma mensagem para quem crê, não é para qualquer um. São registros da palavra de Deus que passa geração e geração, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A geração de Adão, de Eva, de nossos antepassados já se foram. Estamos na nossa geração hoje. Deus continua o mesmo e a sua palavra continua a mesma, nos mostrando o caminho, a verdade e a vida. A vida eterna com Deus. E através do castigo que Deus ordenou para a serpente, até autorizou: tu vai ferir no calcanhar, porque esse é o teu limite. Mas Deus resplandeceu sobre todos os acontecimentos em detalhes e hoje reina para sempre através de Jesus Cristo. E Deus, após falar com a serpente, castigar a serpente pelas atitudes, pelas práticas
e tem emprestado o seu corpo para o diabo, é isso que acontece. Satanás ele é um espírito maligno. Ele não tem um corpo físico. Ele faz a desgraça através de investiduras. Ele investe no homem, no ser humano, para poder fazer as suas artimanhas. O homem que mata outro, ele é investido pelo diabo para matar, tirar a vida do seu próximo, do seu semelhante. Porque nós somos semelhança uns dos outros. Seres humanos iguais. Não tem acepção diante de Deus. A única diferença está nas práticas. Quem está sendo usado por Deus e quem está sendo usado pelo maligno, pelo diabo. E as consequências de quem é usado pelo diabo é justamente a morte física e a morte eterna. Por isso Deus nos dá a oportunidade, através de Jesus Cristo, de nos reconciliar com Ele e voltarmos a conhecer e viver os princípios. E depois que Deus determinou o castigo sobre a serpente, e o que hoje nós podemos ver, que ela ainda hoje rasteja sobre a terra, sobre o pó, né? Também Deus deu o castigo para a mulher. Versículo 16 diz: e a mulher disse, Deus disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. A mulher, quando ela está grávida, quando foi concebida, ela sente dor. E ela passa a ter dores profundas no procedimento da conceição, do parto. Mesmo que seja cesariana, que é aquela cirurgia que dão anestesia, né? E cortam para tirar o bebê, de alguma forma. Que diante de Deus seria para ser normal, mas quando parte para esse lado da ciência, já tem uma anormalidade aí. Deus diz que a mulher ia ter a conceição com dores. Com dores terás filho, e o teu desejo será para o teu marido. A mulher, olha, a mulher sente dor quando está no processo de dar à luz. E até mesmo antes. Mesmo quando é cesárea, como eu estava falando, ela sente a contração, né? Perdão aí, mas consegui falar. Quando ela sente essas dores, está na Bíblia Sagrada que isso é um resultado da desobediência. No mínimo, deveria ser lembrado naquele instante, né? Os momentos que viveram Adão e Eva. Mas, numa hora dessa, a dor é tão grande que ela nem pensa de fato. Até chama, ai meu Deus, oh Deus, mas não sabe o que pronuncia de fato. Simplesmente são circunstâncias que acontecem já na normalidade do ser humano. Outro detalhe importante é que Deus diz, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Hoje, em nossos dias, dá para você fazer a comparação. Qual a mulher que pensa em que seus desejos sejam para o marido? De fato, a contaminação do mundo, essa contaminação, esse engano que tira os seres humanos dos princípios de Deus é tão atuante que as pessoas passam despercebido os detalhes. Aonde a mulher hoje quer que o marido lhe domine? Pelo contrário, ela quer ter o domínio, quer ter a igualdade, e tem delas que manda muito mais do que o homem. E os homens deixaram os princípios de Deus e estão sujeitos às investidas malignas. E muitos atentam, porém não obedecem de fato aos princípios. Não porque ele queira, porque de fato a contaminação está tão grande que a terra se tornou maldita por causa de tudo isso que aconteceu. É
Como vamos ver adiante no versículo que se segue. E quando Deus diz, o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará, nós podemos ver que tem uma falta de princípio na geração presente. O desejo da mulher não tem sido mais para o seu marido, mas sim para ela mesma. E o homem não tem dominado mais as mulheres, a mulher que tem dominado o homem. São palavras de Deus, não são palavras do pregador. E no versículo 17, Deus vai agora para Adão e diz, porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás todos os dias da tua vida. Deus falou para Adão, deste ouvido a voz da tua mulher. Não é que Adão não pudesse ouvir a mulher, mas tem que saber o que vai ouvir. Tem que saber o que vai ser determinado para ser feito. E isso tem que ser feito para a glória de Deus, em obediência aos princípios de Deus, não à vontade do homem nem da mulher, mas à vontade de Deus. Foi aqui que Adão e Eva erraram. Adão ouviu Eva, mas qual foi a direção de Eva? Foi direcionada pelo maligno para fazer Adão desobedecer. Então, todas as vezes que sua mulher for conduzida por esses intuitos malignos, você tem que ter a vigilância de saber se é para a glória de Deus ou se é para a vontade dos feitos do maligno em sua própria vida. Adão ouviu a mulher aqui, Deus falou, não é que ele não pudesse ouvir a sua esposa, que Deus havia dado para isso. Ela era a disjuntora, a ajudadora, a companheira, como Adão disse. A mulher que tu me deste como companheira, por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Adão confiava na mulher. Porém que Adão não sabia que a mulher não era mais pura em suas atitudes, porque já havia sido contaminada pelo diabo, que usou o corpo da serpente para atrair a mulher e chegar até Adão. Então, quando Adão ouviu a mulher, ele não viu praticamente a mulher, mas sim o que o diabo já havia semeado dentro da mulher. Por isso nós temos que ter atenção naquilo que muitas vezes as nossas esposas vêm nos propor. Isso é sério. Até mesmo em termos do relacionamento entre marido e mulher. Às vezes a mulher chega com algumas ideias que muitas vezes é para fazer o homem sair da presença de Deus. E ela consegue. Porque pense numa arma perigosa, é a mulher. Por isso que a Bíblia diz, a mulher sábia edifica o lar, a tola destrói com a própria mão. A mulher sábia é aquela que busca em Deus viver os procedimentos da sua vida. A tola é aquela que usa a artimanha do diabo de engano para si mesmo e também para investida de derrubar o seu próprio companheiro, as pessoas que ele cercam, no caso aqui específico, o seu esposo, o seu marido. E quando Deus ordenou a Adão, não comerás daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, e que ele desobedeceu através da investida da mulher, o Senhor diz, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também se produzirá e comerás da erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó e em pó te tornarás. E chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. Olha um detalhe aqui importante. Eva, ela era a mãe de todos os viventes. Porque as pessoas hoje elevam o nome da Maria, mãe de Jesus Cristo. Maria é a mãe de Jesus Cristo, não tem que ter isso. Mas não atenta que Eva foi a primeira mãe de todos os seres viventes, que deu a consequência de Jesus Cristo também. Tudo partiu de Eva. Porque Eva nunca foi assim exaltada como a Maria. Se a Bíblia diz que Eva ela era a mãe de todos os seres viventes.
Aqui a gente pode ver o quanto nós vivemos iludidos e enganados pelas artimanhas de Satanás, onde em seu tempo, em sua geração, ele cria expectativas, cria narrativas para que o homem e a mulher se enganem em seus feitos. Então, diante dessa palavra de Deus, é bom a gente conhecer, é bom a gente refletir e vivermos de fato o que está escrito, a verdade. Que o Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, que nos deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha essa vida eterna, através do seu Espírito Santo, nos conduza a ler, a viver a sua palavra. Compartilhe essa mensagem. Vidas precisam ser alcançadas pelo poder de Deus. Nós somos o Ministério Princípio Teme, trabalho evangélico, missão eterna, divulgando a palavra de Deus. É bom a gente mostrar na Bíblia Sagrada, porque quando você lê, não vai ficar apenas na palavra do pregador. Você vai ver o que está escrito. E o Espírito Santo de Deus há de testificar dentro do teu ser a verdade. Amém? Glória a Deus. Amém. Aleluia.